Fala pessoal, André Rima do canal Rimation. Estou aqui para apresentar para vocês esse projeto aqui de dois motores. Não é um projeto novo, tá? É um projeto que eu já faço aí desde 2021. Por que eu demorei para fazer esse vídeo? Porque eu queria fazer um vídeo com uma versão mais completa possível, que é essa com freio a disco traseiro. Tá? E fique até o final do vídeo que eu vou responder algumas perguntas aí da galera que vive me perguntando. Valeu! É isso aí, galera, esse é o projeto de colocação de um segundo motor nesses modelos de patinete, que é Foston 08, 09, Xiaomi, Mibo, Star Scooter e outros que são similares a ele. E a galera quer mais potência e pede para colocar um segundo motor. Quando que isso é legal, tá? Financeiramente não compensa, tá? Compensa a gente comprar um patinete mais forte, né? Normalmente é isso que eu falo para os clientes. Compensa quando a gente não abre mão da portabilidade, desse tamanhozinho aqui, ó, de carregar ele fácil para lá e para cá, dentro do ônibus, metrô, trem, onde é que for, para viagens, mas precisa de um pouco mais de potência. Ou se é um adulto um pouco mais pesado, de 80, 90 quilos, vai precisar de um pouco mais de potência, que é os dois motores que eu sempre recomendo. Vamos falar sobre um pouquinho desse projeto aqui. Dá uma olhada aí no visual de como ficou ele. Então, galera, vamos falar sobre a parte técnica, o que mais me perguntam, né? Se eu usei duas baterias, usei duas controladoras, papapá, papapá. O que precisou? Sim, precisamos de duas controladoras, tá? E não é só isso. A gente precisa mudar a bateria também. Não precisa fazer duas baterias, tá? Mas a gente precisa fazer uma bateria com um pouco mais de capacidade para poder ela conseguir aguentar a entrega para essas duas controladoras. Tá? Ou seja, a gente precisou aumentar uma paralela, tá? Para ela conseguir dar conta de entregar esses 15 amperes que as duas controladoras estão pedindo, porque cada controladora tem 15 amperes. Então eu precisava de uma bateria que conseguisse fazer uma entrega de 30 amperes. Então eu aumentei uma paralela na bateria e ela conseguiu entregar isso, além da BMS também, lógico. Preciso trocar a BMS para fazer essa entrega de mais corrente, obviamente. E essa versão aqui, o que acontece? Ela tem o freio a disco, tá? É o que não tinha nas outras versões que a gente já entregou. O próprio cliente comprou. Por quê? É um custo um pouco caro, um custo um pouco alto, né? Vai do cliente querer ou não colocar ele, porque se ele não coloca, ele vai depender apenas do freio eletrônico. Tá? Porque nessa parte de trás aqui, com essa tampa original, não tinha a capacidade de suportar um disco. Essa tampa especial aqui, que a gente importou, ela tem essa capacidade de colocar um freio a disco. Tá? E a gente consegue ter esse benefício do freio eletrônico e também do freio a disco. Muito legal.
O restante a gente ajustou, acomodou aqui nesse espaço. Tá tudo funcionando, o mesmo funcionamento, o mesmo painel, nesse caso aqui do Foston S08 ficou o mesmo painel, tá? O mesmo funcionamento, só que mais forte. Mas me perguntam, aumentou ou não a velocidade? No caso desse aqui aumentou. Por quê? Porque esse aqui é o Foston 08 antes do aplicativo. Porque o Foston S08 que tem aplicativo, ele tem um limitador eletrônico, digital. Tá? Então ele limita ali no 25 e a gente não consegue passar de lá. A gente consegue aumentar a potência, fica mais potente com os dois motores, mas não aumenta a velocidade. No caso desse aqui, aumenta um pouquinho a velocidade. Tá? Ele vai lá para os seus 35, 34, 35 com os dois motores. Tá? Mas a grande vantagem mesmo é a força. A força na arrancada, a força nas subidas. E ficou bem bacana. Assistam o vídeo aí. Vou fazer uns vídeos na rua também para vocês darem uma olhada. Fala galera, agora sejam bem-vindos ao primeiro Rima Responde com vocês, tá? Eu peguei algumas questões aqui muito repetitivas, sempre perguntando, principalmente a galera mais nova e também a galera que já faz um tempo que faz essas perguntas, tá? A pessoa compra um patinete e tá escrito aguenta 120 kg na caixa. Por que eu não consigo subir? Esse 120 kg, gente, que tá marcando na caixa, é referente a essa estrutura, ao que essa estrutura aguenta com uma pessoa de 120 kg em cima. Ela realmente aguenta. Não está sendo referido ao que o motor consegue empurrar. Tá? Aí já é uma outra história. Você vai pegar uma subida com 120 kg, você não vai conseguir subir com esse motorzinho, com essa controladora que está aqui apenas. Tá? Vai ficar muito difícil. Então, por isso que toda vez que alguém me pergunta uma recomendação de patinete, a primeira coisa que eu pergunto, qual o seu peso? E a segunda coisa que eu pergunto, tem muita subida onde você mora? Essas duas coisas eu preciso saber antes de recomendar um patinete para a pessoa. Tá? Então, se você vai comprar um patinete e a pessoa não perguntou isso para você, você já fica desconfiado. Tá? Vocês podem perguntar para uma pessoa que conhece um pouco mais de patinete, vocês podem mandar mensagem para mim no YouTube, no WhatsApp, porque é necessário saber qual é o seu peso, tá? Se aquele patinete que você está querendo comprar vai aguentar ele, tá? Outra pergunta, uma das mais repetitivas, qual a autonomia do meu patinete? Qual a autonomia do patinete que você está vendendo, André? Qual a autonomia que vai chegar quando você aumentar a bateria? Qual a autonomia que vai fazer aqui na minha cidade? Isso é um fator muito variável, tá? Tem muitas variáveis que implicam nesse resultado, tá? Quando você vê o que está sendo apresentado na caixa, é referente a uma rua lisa, plana, uma pessoa de 65, 70 quilos, no modo econômico, tá? Aquilo que está sendo mostrado na caixa é a capacidade máxima de autonomia nessas condições, tá? Então, se você é diferente das pessoas que fizeram esse teste, então a sua autonomia vai ser diferente, tá? Muitas vezes a pessoa se frustra quando vai andar no patinete, o patinete não faz aquela autonomia prometida, ou aquela autonomia que o vendedor te falou.
Na verdade, o vendedor tem que saber também desses detalhes antes de te passar qual autonomia que ele vai fazer. E mesmo assim não é preciso. Mas, a partir do momento que você já andou no patinete, você já consegue descobrir qual autonomia que é necessário para o que você precisa. Tá? Isso é fácil de fazer. Por exemplo, você comprou um patinete como esse na loja. Ele tem normalmente 7.8, alguns, os S09 tem 10 amperes, o S08 tem 7.8 de ampere-hora. Então, cada um vem com um ampere-hora que está marcado na descrição. Então você vai pegar esse ampere-hora, vai andar uma vez com o patinete. Com ele cheinho, você anda com esse patinete até chegar quase no fim. E você vai saber quantos quilômetros você gastou com aqueles amperes. Tá? É como se fossem litros de gasolina. Se, por exemplo, você pegou um patinete que tem 7.8 amperes, isso é, se tem essa amperagem real no patinete. Muito importante, alguns patinetes marcam que tem, mas não tem. Na hora de a gente conferir nas máquinas, nos equipamentos, eles não têm. Mas vamos partir do princípio que ele tem. Tá? Então, por exemplo, se um patinete como um S09 tem 10 amperes de bateria, marcado na caixa, marcado na própria bateria, e você conseguiu fazer 30 km com ele. Resumindo, você consegue fazer 3 km por ampere. Tá? Cada ampere você consegue fazer 3 km. 10 amperes você consegue fazer 30 km. Então a sua necessidade para um patinete desse tamanho, com o seu tamanho, você já sabe que é 3 km por ampere. Aí você faz a conta de quanto você vai precisar a mais para fazer o caminho que você precisa. Isso é bem tranquilo. E uma outra pergunta que eu adoro responder e que eu acho legal todo mundo refletir sobre isso. Muita gente nos grupos me perguntam: eu adoraria ter esse patinete, mas é muito caro. Eu adoraria ter aquele, mas é muito caro. Puxa vida, mas patinete é muito caro. Na verdade, a questão, gente, é em que prateleira você coloca o patinete na sua vida. Se você colocar o patinete na prateleira de brinquedo, se você considerar isso aqui como um brinquedo, ele é um brinquedo caro. Ele é um brinquedo caro, um brinquedo de luxo, para ser um brinquedo, tá? Mas a partir do momento que você trata isso aqui como um veículo, como um equipamento que te leva até os lugares, te traz, te leva, que consegue suprir a sua necessidade, ou até mesmo para trabalho, né, para você trabalhar com entregas, fazer outras coisas, aí você tem que pensar nisso aqui como um veículo, tá? Como um custo de um veículo, tá? Qual o custo que tem uma moto, qual o custo que tem um carro, né? Ver se o que você vai fazer, você vai realmente precisar de um carro, dá para ser suprido com um patinete, o serviço que você vai fazer, o caminho que você vai precisar dele. Eu vou realmente precisar de uma moto? Né? Ah, mas com o preço de um Dualtron, de um patinete caro, eu consigo comprar uma moto. Ótimo, mas você também consegue comprar um patinete. Eu prefiro 1000 vezes comprar um patinete muito bom, gastar um dinheiro num patinete bom, do que comprar uma moto. Tá? Para mim é muito melhor, gasto muito menos, e se eu comprar um patinete de qualidade, ele vai suprir a necessidade que eu preciso. Tá? Então, antes de pensar em patinete com custo alto, saibam primeiro que o dólar aqui é muito caro no Brasil, né? Não é que o patinete é tão caro assim, tá? O dólar aqui no Brasil é muito caro, tá? Então ele acaba ficando caro no Brasil, tá? Então, e outra coisa que você precisa pensar é se você vai tratar ele como um brinquedo ou como um veículo que vai te suprir para tudo isso. Tá? Bom, é isso aí, galera. Hoje só respondi essas três. Depois eu vou fazer um vídeo só respondendo perguntas que me mandam nos grupos, nos meus vídeos do YouTube aí mesmo, tá? E vocês podem mandar perguntas que eu tento responder no próximo, tá bom?